Olha só, interjeição não é nem palavra. Qual é o conceito, professor? O conceito é o seguinte: interjeição expressa sentimento. Expressa sentimento. E aí, ali, acompanha comigo, né? Nós temos ali, ó, alegria, desejo, oxalá, tomara, dor, ai, ui, chamamento, silêncio, advertência, cuidado, alerta, enfim, aí existem várias classificações das interjeições. Sinceramente, não vejo cobrarem interjeições em termos de provas, tá? Então, agora a gente vai analisar o quê? Observações finais ali importantes, classes do A e depois classes do O. Isso aí é muito frequente, viu? Eles gostam de perguntar qual é a classificação do A, porque o A possui 4 classificações. E qual é a classificação do O? Porque o O possui 3 classificações. A gente estudou separadamente, agora é o momento de analisarmos em um só. Ali nós temos A, B, C, D, beleza, classes do A e depois classes do O, A, B, C, né? Então, vem comigo aqui. Classes do A. O que o A poderá ser na língua portuguesa? Letra A, poderá ser um artigo definido feminino. Quando for um artigo definido feminino, não há problemas. Por que não há problemas, professor? Porque ele acompanha um substantivo feminino. Então, acompanha um substantivo feminino, é o mais normal, mais fácil para nós. Letra B, poderá ser um pronome pessoal oblíquo. Quando for um pronome pessoal oblíquo, equivale ao ela da linguagem coloquial. Equivale ao ela da linguagem coloquial. Professor, como assim? Já vou mostrar. Letra C, poderá ser um pronome demonstrativo. Demonstrativo. Agora presta atenção aqui, ó. Quando for um pronome demonstrativo, fará parte da sequência AQ ou ainda AD. Mas não basta que faça parte da sequência AQ ou AD. Este A e somente o A tem de significar aquela. Tá? Só o A tem de significar aquela. Então, AQ é aquela que. AD, aquela D. E Dinamarca poderá funcionar, logicamente, como preposição. Bom, é difícil falar alguma coisa a respeito da preposição. A única coisa que a gente pode falar, preposição é invariável. Aí o A será invariável. Então, aqui estão as classificações do A. Para que possamos entender, eu vou colocar exemplos. Eu acho que há um espaço na página seguinte. Deixa eu ver se há um espaço ali. Sim, há um espaço ali para exemplos, né? Há um espaço para exemplos. Olha só. Exemplos. Exemplo número 1. A que chegou é a filha de João. O que é o A? O que é o A? Número 2.
Nós a vimos. O que é o a? Nós a vimos. Número 3. Luísa não chegou a tempo. O que é o a? Número 4. De as roupas a pessoas carentes. O que é o as? O que é o a? Muito bem. A que chegou é a filha de João, nós a vimos, Luísa não chegou a tempo, dê as roupas a pessoas carentes. A que chegou é a filha de João. A que chegou, esse a significa aquela. Aquela que chegou. Então, observa, ele é um pronome demonstrativo. Letra C. É a filha de João. Esse a acompanha o substantivo filha, então funciona como artigo. Letra A, artigo. Nós a vimos na linguagem coloquial, nós vimos ela. Então é um pronome pessoal oblíquo, que é a letra B. Vou colocar em vermelho aqui, letra C, letra A. Tá, ó, aqui, ó. É o pronome pessoal oblíquo. Nós vimos ela, da linguagem coloquial. Luísa não chegou a tempo. Agora, cuidado. Será que é artigo? Não. Não é artigo. Por quê? Porque tempo é um substantivo masculino. Impossível ser artigo. Ah, então é pronome pessoal oblíquo. Não tem lógica. Luísa não chegou o tempo ela. Então é demonstrativo, nem pensa no demonstrativo. Para eu começar a pensar no demonstrativo é a que ou a de. Nem pensa. Então, é o que? Preposição. Nota que aqui é invariável, os outros variam. As que chegaram são as filhas de João. Nós as vimos, mas não tem como eu falar Luísa não chegou a tempo. Preposição. Depois, de as roupas a pessoas carentes. Esse as de as roupas é um artigo, tá? Acompanha roupas, então ele é um artigo. Agora, a pessoas carentes, cuidado. Aqui não é artigo, porque se fosse estaria concordando as pessoas, daí haveria uma outra coisa que é a crase. Não é pronome pessoal oblíquo, pessoas ela não tem sentido. Não é demonstrativo, é preposição. De as roupas a pessoas carentes. Se eu colocasse as pessoas carentes, haveria uma preposição mais um artigo. Haveria a crase. Muito bem. Então, aí estão as classificações do A. Agora, vamos colocar classes do O. Então, classificações do O. Olha só. O O, letra A, é tudo que o A é menos preposição. Menos preposição. Então, poderá ser um artigo definido masculino. Acompanha substantivo masculino. Letra B. Poderá ser um pronome pessoal oblíquo. Quando for um pronome pessoal oblíquo, equivale ao ele da linguagem coloquial. Pronome pessoal oblíquo equivale ao ele. Letra C. Poderá ser um pronome demonstrativo. Demonstrativo. Aí é o seguinte. Quando for pronome demonstrativo, aqui eu vou cuidar. Por quê? São dois momentos. Primeiro momento, tá? Na sequência
o que, ou ainda na sequência o de. Esse o que ou o de, o tanto poderá significar aquele, dependendo do contexto, ou aquilo. Aquele ou aquilo. No o de, ou ele vai significar aquele, ou ele vai significar aquilo. Tá certo? Mas não é só neste contexto, não. O acompanhando o verbo ser, ou ainda, por exemplo, o verbo fazer, tá? Ser ou fazer. Esse o significando isso. E aí é interessante porque o significando isso, ele retoma uma oração. É o com o verbo ser flexionado, ou é, ou foi, ou será, ou com o verbo fazer flexionado, ou fiz, ou farei, né? Ou faria, enfim, significando isso. Significando isso. Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Para que possamos entender, eu coloco aqui exemplos. Exemplo número 1. Colocamos assim, ó. João comprou o livro, vírgula, mas não o leu. O que é o o? 2. João comprou o livro. Aqui eu esqueci de colocar o primeiro o, né? O livro, mas não o leu. O que é o o de o livro, o o de o leu. Ponto e vírgula. Eu não o fiz, vírgula, pois estava sem dinheiro. Então, o hoje o livro é uma repetição. O que é o hoje eu fiz? João comprou o livro. Eu não o fiz, pois estava sem dinheiro. Depois, número 3, o que chegou é casado. O que chegou é casado. Número 4. Pensa no que falei. Pensa no que falei. Número 5. Então, aqui, ó, o que chegou, o que é o, pensa no, eu sei que no é em mais um, mas eu quero só o, tá? E número 5, lá todos são felizes, vírgula. Porém, João não o é. O que é o o? Muito bem. Então, façamos juntos. Quer fazer aí? Pode dar uma pausa no vídeo e faz, tá? Depois só corrige comigo, ok? João comprou o livro, mas não o leu. O livro. Livro, substantivo masculino. Então, o com certeza é artigo, letra A. Mas não o leu, cuidado. Mas não o leu, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Mas não leu ele. Ele quem? O livro. Então, é pronome pessoal oblíquo. Pronome pessoal oblíquo. João comprou o livro. Eu não o fiz, pois estava sem dinheiro. Olha só. O o de o livro é igual, mas eu não o fiz. Cuidado. Isso aqui, ó.
Eu não o fiz, eu não fiz isso. E mais, o fiz é o mais fazer. Então agora, esse o, ele é um pronome demonstrativo. E nota que ele retoma uma oração. Que oração? A ideia de ter comprado o livro. João comprou o livro, eu não o fiz. O que eu não fiz? Eu não comprei o livro. Então, esse o é pronome demonstrativo. O que chegou é casado. Ó, o que chegou, o que eu entendo? Aquele que chegou. Então, aqui também é pronome demonstrativo. Depois, pensa no que falei. Pensa no que falei. O que eu entendo? É pensa naquilo que falei. É em mais aquilo. Também é pronome demonstrativo. Lá todos são felizes, porém João não o é. Ó, olha aqui, olha aqui. Lá todos são felizes, porém João não o é. O é o mais ser. O é não é isso. Isso que, retomando a oração, que lá todos são felizes. Então aqui também é pronome demonstrativo. Então é claro que a ênfase foi em cima do pronome demonstrativo, que é o mais difícil. Perfeito, então aqui finalizamos as questões que envolvem classes de palavras na língua portuguesa.